pessoal, tudo bem? Marcos Menezes. Eu vim convidar vocês hoje para assistir esse conteúdo que é um pouco diferente. Hoje eu não tenho nenhum convidado aqui no podcast, mas é um conteúdo relacionado a casamento, família e relacionamento. É um conteúdo bem interessante. Depois deixa aqui nos comentários o que você achou, que eu posso trazer mais conteúdos parecidos com esse, tá bom? Espero que vocês gostem e até o próximo episódio. Um abraço. Prazer estar aqui com vocês. Alegria, né, rever os irmãos e a gente poder separar esse tempo, né, na presença de Deus, cada um na sua casa, mas todos nós, né, na presença de Deus, louvando e com esse propósito, né, de nos unirmos para nos edificarmos mutuamente. E eu queria já iniciar aqui, né, nesse tema que foi proposto para a gente, homens fortes em tempos difíceis. E eu vou compartilhar aqui alguns slides, né, para a gente ver juntos. Acho que já está aparecendo aí. Isso. Eu queria começar por essa parte final, né, do nosso tema, homens fortes em tempos difíceis. Eu queria começar falando um pouquinho a respeito dos tempos difíceis, porque eu acredito que esses a gente identifica assim com mais facilidade, né? Não é preciso ir muito longe para perceber que os tempos que a gente vive são desafiantes, né? Trazem em si a sua dificuldade. E isso não importa o quando a gente vive, né? Se a gente tivesse tendo esse tempo no futuro ou no passado, os tempos também seriam difíceis, porque essa é uma característica da nossa existência, né? Da nossa própria condição humana. E a gente não precisa ir muito longe, assim, acredito eu, para perceber isso. Basta a gente pensar um pouquinho em como foi a nossa semana, né, como foram esses últimos dias, e começa, acredito eu, a pipocar algumas coisas na nossa mente desafiantes que eu e você vivemos. Às vezes, conversas difíceis que nós tivemos, seja no ambiente da família, seja no ambiente de trabalho, ou em qualquer ambiente, né, que a gente conviva, algum tipo de tentação, né, que veio ao nosso coração, coisas que a gente não queria fazer, mas às vezes vem aquela força, né, nos arrastando para uma direção que a gente não quer ir, ou alguma frustração, planos que não deram certo, né, coisas que a gente imaginou e que não se concretizaram, aflições, né, ansiedades, enfim, sofrimento de todo tipo, né, de repente doenças que vêm, que nos acometem ou que acontece com pessoas ao nosso redor, pessoas que a gente ama, às vezes até mortes, né, de familiares, de parentes ou de pessoas queridas, coisas que nos enchem de medo no coração, às vezes a gente nem espera e de repente bate uma insegurança a respeito de alguma coisa, né, um medo, desafios no casamento, desafios na família, desafios e situações difíceis, né, complicadas no relacionamento pais e filhos, por exemplo, questões de desemprego, ou quando a gente está trabalhando, questões que acontecem no trabalho, né, que são desafiantes com os chefes, com os colegas, enfim, a gente pode perceber muito claramente que vivemos em tempos difíceis. Isso caracteriza, tem muita coisa boa, muita coisa que a gente se sente super feliz e muitas conquistas, mas, por outro lado, tem esses desafios, né, que mostram, que nos lembram que a gente está vivendo tempos desafiantes. Essa semana, por exemplo, eu recebi a notícia do falecimento de um tio, lá no interior de Minas Gerais, né, ele já estava aí na faixa dos 90, né, e minha mãe compartilhou comigo, eu sabia que ele estava adoentado, recebemos a notícia do falecimento dele, e aí a gente começa a pensar, né, e a minha mãe já logo começa a fazer as contas, né, eram 9 irmãos, agora já são 3,
e vem uma notícia como essa e nos lembra, né? Esse é o fim de todos nós, né? É para isso que a gente está arrumando. E às vezes coisas assim afligem, né, profundamente o nosso coração. Um dia antes da gente receber essa notícia, a gente recebeu uma outra, né, de falecimento também de uma irmã de uma amiga nossa, né, aqui em Brasília, muito querida, e a irmã dela também faleceu essa semana. Há uns dias atrás eu fiquei com meu coração angustiado, porque uma pessoa assim do meu convívio, né, que eu amo muito, me pareceu tomar algumas decisões equivocadas, né, na vida, e isso afligiu profundamente assim o meu coração, né? Enfim, eu e você, nós podemos pensar, né, refletir um pouquinho que seja na nossa vida, e a gente vai logo visualizar essas situações que desafiam, né, profundamente os nossos corações, porque os tempos que a gente vive são tempos difíceis. E como eu falei, não importa o momento da história, não importa a cultura, não importa, né, o lugar que a gente habita ou a família na qual nós nascemos, o ser humano é acometido por essas dificuldades. E isso me traz à mente muito o que a Bíblia fala, né? A Bíblia compara esses tempos difíceis com tempos climáticos, né, que são desafiantes para o ser humano, com tempestades fortes, né? Aqui nessa imagem a gente vê, né, uma onda gigante, né, atingindo esse farol, por exemplo, e a gente lembra, né, o que Jesus fala, que a nossa vida é como uma construção, né, e independente das nossas crenças, independente das nossas decisões ao longo da vida, a gente vai enfrentar os ventos, né, as dificuldades, as tempestades vão nos atingir. E aí é muito importante saber os fundamentos, né, da construção da nossa casa, que são os fundamentos da construção da nossa vida. Mas quando eu começo a pensar, né, em todas essas coisas, me vem esse versículo aqui da Bíblia, né, de Efésios capítulo 5, eu queria compartilhar isso com você. Efésios capítulo 5, versículos 16 e 17, e aqui nesse slide eu trouxe em duas traduções. Primeiro, na Almeida atualizada, né, que fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E na NVI a gente lê assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. É uma realidade da condição humana, os dias são maus. E o chamado das Escrituras, né, o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é nós sermos sábios, termos vidas sábias e não agirmos como tolos, né, como insensatos, que não têm o discernimento, né, das coisas que acontecem ao nosso redor. E para a gente viver vidas dessa forma, né, como Paulo diz aqui para os Efésios e fala aos nossos corações, ele nos orienta, nos aponta na direção de nós remirmos o tempo, ou aproveitarmos ao máximo cada oportunidade. Eu quis trazer essas duas traduções da Bíblia, porque eu gosto bastante dessa ideia de remir o tempo, né, dessa expressão que a Bíblia nos traz, que é exatamente aproveitar ao máximo cada oportunidade, mas o remir o tempo traz uma ideia de que o nosso tempo, que na verdade é a nossa vida, é com muita facilidade capturada pela agenda dos dias maus, né, pelos tempos, pelas dificuldades que a gente enfrenta. E tem determinadas circunstâncias na nossa vida
que vêm para nos prender, para nos paralisar, para nos escravizar, às vezes por meio de uma ansiedade assim meio avassaladora, ou uma angústia profunda, uma tristeza, né, exacerbada, um medo, uma insegurança paralisante, por coisas que acontecem, por coisas que a vida nos traz nesses dias que são desafiantes. E se a gente age naturalmente, o nosso coração é capturado. E o chamado da Bíblia aqui para nós é nós remirmos o tempo, remirmos nesse sentido de resgatarmos, de trazermos de volta esse tempo que é a nossa vida. Não deixarmos que os acontecimentos dos dias maus escravizem, né, o nosso coração, a nossa vida, e levem embora o tempo precioso que Deus nos concede, né, que Deus nos dá. E o desafio é exatamente esse, a gente resgatar, a gente trazer de volta para a presença de Deus, né, e para os princípios do reino de Deus, o tempo que é a nossa vida, que é o nosso dia a dia. A Bíblia não está falando aqui exatamente da gente, né, se esforçar para otimizar o nosso tempo, ou para a gente fazer uma gestão do tempo, né, de forma a otimizar muito a nossa agenda, a gente fazer muita coisa num tempo cada vez mais curto. Apesar dessas coisas serem muito boas, né, e a gente ter até, né, treinamentos excelentes aí, por exemplo, a respeito disso, a Bíblia está falando algo muito maior até do que isso, que é justamente esse resgate da vida e do tempo para que a gente, independente de vivermos situações que a gente classifique como difíceis ou como fáceis, tempos tranquilos ou tempos de tribulação, a gente possa aproveitar ao máximo cada oportunidade que Deus nos dá, vivendo essa vida na presença de Deus. Isso nos fortalece, né? Isso nos torna sábios, né? Nos dá um viver sábio que torna forte o homem. Isso é algo precioso, né, para cada um de nós. E a gente pode perguntar, né, como que a gente adquire essa sabedoria, né? Afinal de contas, como que a gente pode agir, como que a gente pode fazer para remir o tempo, para resgatar a nossa vida e não deixar que o nosso coração, né, a nossa vida seja escravizada ou paralisada ou capturada pelos dias maus e pelas situações, né, que nos sobrevêm. Quando a gente começa a pensar sobre coisas assim, podemos tentar muita coisa, né? Podemos imaginar e arquitetar bastante coisa, mas logo eu acredito que todos nós aqui temos alguma experiência nesse sentido, né? Logo a gente percebe que naturalmente nós, como seres humanos, como homens naturais, nós somos fracos. E realmente não adianta a gente depender da nossa força natural, né, da nossa sabedoria, dos nossos recursos próprios, ou a gente até lançar mão de uma filosofia humana, né, ou absorver com muita intensidade, né, o que fala o coaching, né, o influenciador do momento. Hoje, na verdade, a gente tem muita informação, né, informação não falta, a gente vai para a internet, tem milhares de cursos, de aulas, de palestras, informações de todo tipo, mas, na verdade, a gente pode se perguntar, né, olhando para a sociedade e olhando para as nossas vidas, onde está o viver sábio? Onde está isso que a Bíblia nos chama a fazer? Né? Uma vida com sabedoria, uma vida que consegue redimir, resgatar o tempo de tal forma a nós aproveitarmos todas as oportunidades, independente de classificarmos como tempos difíceis ou como tempos tranquilos e fáceis. Então, na verdade, nós precisamos de algo que está além da nossa capacidade humana para a gente ter
essa verdadeira sabedoria, que a gente acaba descobrindo que é uma sabedoria que vem do alto e não vem de nós mesmos, como seres humanos, independente, né, de quem seja ou de onde esteja. Essa foto, né, que a gente viu aqui no início, né, essa foto aqui desse slide é a mesma daquela do início, aquela onda gigantesca, quase engolindo, né, o farol. Essa foto ficou famosa, né, foi tirada lá em 1989. É um farol na costa da França e ali costuma ter ondas gigantescas, de fato. E na iminência desse temporal aqui, eles enviaram um helicóptero para tirar fotos, e na época o farol não era automatizado e ficava lá uma pessoa, né, um funcionário que cuidava desse farol. E se você, eu não sei se você consegue ver aí na sua tela, né, mas aqui tem uma pessoa aqui embaixo, perto das grades. E a história mostra, né, que ele ouviu o barulho do helicóptero, né, que estava lá tirando várias fotos e tudo, e saiu para ver o que era, para ver o que estava acontecendo, e essa onda bateu, e ele ainda conseguiu entrar, né, e não ser tragado pelas águas. Mas imagina, né, esse ser humano sem a proteção dessa estrutura, né, sem esse algo mais que pudesse protegê-lo desses tempos maus, né, dessa tempestade, especialmente dessa onda avassaladora aqui. Ele certamente teria sido tragado e teria morrido, né, no meio do mar, com essa violência toda das águas. Mas quando a gente tenta ter essa proteção, né, e nos livrarmos das dificuldades e das pressões do tempo com a nossa força, a gente pode ter algumas vitórias, a gente pode superar, né, alguns embates ao longo da vida, mas a gente vai acabar em determinados momentos sendo confrontados com algo que é maior do que a própria sabedoria humana. Eu não sei quantos de nós acompanhamos nessa história, aconteceu há algumas semanas, né, talvez meses atrás. Acredito que todo mundo, de alguma forma, né, viu isso daí. Isso daqui é um submarino, né, que foi construído com a mais alta tecnologia, né, com materiais super resistentes, e o nome que deram para ele é Titã, né, e o objetivo era chegar nos destroços do Titanic, né, que está a uma profundidade de quase 4.000 metros abaixo do nível do mar. Então construíram esse submarino, acho que tinha uns 5 tripulantes aqui, e o objetivo deles era alcançar e fazer um passeio, né, lá embaixo e ver os destroços do Titanic. É um submarino feito com titânio, com fibras de carbono, né? Obviamente tem erros aí no projeto, né? Porque o que aconteceu foi que a pressão da água, né, a mais de 3.000 metros de profundidade, foi tão intensa, né, avassaladora, que implodiu essa máquina, né? E, obviamente, todos os tripulantes lá foram destruídos pela pressão absurda da água, né, nessas profundidades. É impossível o ser humano sobreviver por si mesmo. Sabe, isso aqui para mim ilustra o ser humano na sua incrível sabedoria, né, que Deus deu para ele, mas tentando salvar-se e tentando navegar bem nos tempos difíceis, usando apenas a sua natureza, sem lançar mão de algo que vem do próprio Criador, né, que vem do alto. E eu queria associar, né, essa imagem com essa outra aqui, de uma expedição lá de 2018, que pesquisadores lançaram, né, para pesquisar a vida marinha exatamente em profundidades muito parecidas com essa que esse submarino Titã foi implodido. E é impressionante que esses pesquisadores, né, descobriram, isso deixou eles muito intrigados, descobriram criaturas como essas aqui que aparecem na imagem, determinados tipos de peixe, tem aqui uma água viva, que quando eles observam são
são criaturas super frágeis, né? Aparentemente super frágeis, mas que estão nadando tranquilamente a uma pressão absurda lá entre 2.000, 3.000 metros abaixo da linha da água. E a conclusão que eles chegaram é que, na verdade, essas criaturas, elas se desenvolveram em ambientes assim, então a pressão interna é a mesma pressão externa e eles não são esmagados exatamente por causa disso. Eles conseguem viver, conseguem tranquilamente passar por essas dificuldades e por essas pressões enormes com aquilo que foi lhes dado, né, com aquilo que foi entregue para eles. Isso me mostra o quanto a gente precisa enfrentar os desafios da nossa vida, né, me faz pensar nisso, com algo que o Criador pode nos conceder, né, com algo que a gente deixou escapar em algum momento da história do ser humano. E a Bíblia conta essa história para a gente lá em Gênesis 3. Mas que ele gratuitamente consegue, por meio de Cristo, nos entregar e nos dar hoje a força do Espírito Santo de Deus, a força de uma sabedoria que vem do alto, a força de uma fé, de uma esperança, né, de um amor que são tão fortes que podem enfrentar as piores tempestades, as piores pressões, que vão se manter firmes. Esse é o amor, essa é a força que a gente vê, por exemplo, de Jesus Cristo no Calvário. Esse é o mesmo Espírito, né, que Deus concede a cada um de nós, né, no batismo, né, quando a gente sela essa aliança com o Deus eterno. E essa força, irmãos, nos enche de um caráter nobre, nos enche de dignidade, nos enche de ação valorosa e nos enche com essa capacidade que Paulo fala, de nós remirmos o nosso tempo. Eu queria ilustrar isso com esse salmo aqui, que Davi escreveu, Salmo capítulo 18, versículos 1 e 2, que a Bíblia fala assim: eu te amo, ó Senhor, força minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Esse salmo é interessante porque quando Davi o escreveu, ele estava no palácio em Jerusalém. E Davi teve uma vida, a gente, né, se lembra das histórias bíblicas, acredito, né, assim, de uma vida turbulenta, né? E por um grande período ele estava lá, era o filho mais novo, né, e era meio desprezado por causa disso, sobrava para ele os piores trabalhos. Depois ele foi ungido por Samuel, e não aconteceu nada assim de extraordinário, né, uma mudança radical. Ao contrário, né, ele começou a ser muito perseguido por Saul, que era o rei, e nos últimos anos, né, antes de Davi escrever esse salmo, ele estava, na verdade, vivendo em cavernas, vivendo no deserto, num período entre 5 e 10 anos, ele viveu sendo perseguido, junto com outros marginalizados, né, como ele, correndo risco de morte a cada dia, numa situação extremamente desconfortável, e de repente Saul morre, ele é conduzido ao palácio, aquela unção de anos atrás é concretizada, ele é feito, né, ele é tornado o rei de Israel, e ele se lembra das coisas que ele passou naqueles últimos anos de vida. E aí ele escreve esse salmo. E ele expressa, né, logo no início: eu te amo, ó Senhor, minha força. Aqui está um homem que vive a vida na presença de Deus e que, por viver de forma autêntica na presença de Deus, por ter esse selo, essa aliança de amor
entre ele e Deus, ele extraía essa força que não era dele naturalmente, mas que vinha do alto. E aí ele começa a relembrar e ele percebe que nas batalhas que ele enfrentou, ele precisava de terreno sólido, né, para ele resistir no meio dos momentos mais difíceis ali da batalha, mas ele lembra que o que realmente fundamentou e deu a vitória para ele não foi aquela rocha na qual ele estava pisando, ele lembra que o Senhor é que era a verdadeira rocha dele. Ele sabia a importância de uma fortaleza, de um lugar que pudesse oferecer para ele proteção diante dos ataques inimigos, mas ele lembra que a verdadeira força dele e a verdadeira fortaleza era Deus. Ele viveu muitas situações que ele precisava de libertação, que as esperanças tinham terminado e ele achava que ia morrer, mas acontecia alguma coisa que o livrava da morte, e ele sabia que Deus era o verdadeiro libertador dele. Ele muitas vezes se refugiou em cavernas, em lugares que ele podia respirar com mais tranquilidade, comer alguma coisa, dormir e recuperar as energias, mas ele reconhecia que Deus era o verdadeiro refúgio dele. Deus era o escudo, né, que o defendia das flechas, das espadas, das lanças que vinham mortalmente contra ele. Deus era o verdadeiro poder que o salvava. Uma vida resgatada por Deus, uma vida vivida na presença de Deus e ao mesmo tempo que tinha o seu tempo completamente remido. E por causa disso, né, Davi enfrentou essas batalhas literais, né, que a gente lê nas escrituras e relembra aqui, mas ele enfrentou muitas outras batalhas igualmente reais, que são batalhas muito mais próximas ao que a gente vive hoje, nos nossos tempos difíceis. Mas o princípio, né, de viver genuinamente na presença de Deus e ter essa aliança firmada em amor com Deus, fazia com que Davi não fosse tragado pelos dias maus, mas resgatasse o tempo e a vida para glorificar a Deus na presença dele. Então, por exemplo, a gente lembra que Davi pecou e pecou terrivelmente, mas ele, por viver na presença de Deus e temer a palavra de Deus, ele confessou os seus pecados. Ele trouxe toda a sujeira, tudo aquilo que ele começou a enxergar profundamente no caráter dele, ele trouxe para a luz, e ele confessou diante de Deus e confessou diante das pessoas e se arrependeu. Isso é redimir o tempo, é resgatar, é não deixar que a escravidão dos tempos maus leve embora o nosso coração, mas é nós, mesmo diante dos nossos pecados, nós acreditarmos que pela confissão e pelo arrependimento, Deus transforma o mal em glória, em bem, para nós e para tantas pessoas ao nosso redor. Por respeitar, por exemplo, a autoridade de Deus, Davi deixou de matar Saul quando ele teve a oportunidade, porque ele sabia que era um ungido de Deus, e ele não cometeu esse crime, e que seria uma ofensa terrível contra Deus. Nesse momento, por viver na presença de Deus e ter aliança com Deus, ele redimiu o tempo. Ele não se deixou ser tragado pelo ódio, pelo desejo de vingança, mas ele se rendeu a Deus. Ele aplacou a ira do coração quando ele ia destruir Nabal e todos os empregados dele, ouvindo a súplica humilde de uma mulher, Abigail. E naquele momento, por temer a Deus, ele se arrependeu e ele redimiu o tempo e a vida, e ele deixou de praticar uma atrocidade enorme. E a gente poderia falar isso de cada pessoa, de cada homem e mulher que a Bíblia nos traz e que faz parte do povo de Deus. A gente pode lembrar de José, que se manteve puro sexualmente, né, quando teve a oportunidade
de ter relações com a mulher de Potifar, e por viver na presença de Deus, ele redimiu o seu coração e o seu tempo e se manteve puro. Ele perdoou seus irmãos, né, diante das atrocidades que eles cometeram, mesmo vendendo ele como escravo. Ele teve força para servir nas piores situações, né, como escravo, como na prisão. Ele era excelente naquilo que ele fazia, ele procurava servir as pessoas. De onde vinha essa força, né? De onde vinha esse desejo? Certamente de uma vida na presença de Deus que não nos deixa ser arrastados, né, pelo egoísmo, né, pelos desejos pecaminosos do nosso coração, mas que nos leva a resgatar o nosso tempo. Sabe, quando a gente olha para as Escrituras, irmãos, a gente percebe que em Cristo, e somente nele, está a nossa verdadeira força. Eu queria terminar esse tempo aqui de reflexão lendo um outro exemplo, né, que não está na Bíblia, mas que faz parte da história da igreja, faz parte dessa grande herança, né, que nós temos nesses 2000 anos de história da igreja. Há um tempo atrás eu li isso, né, num livro aqui que eu estava lendo, e isso me chamou muita atenção. É a respeito de um grande herói da fé, tal como José, tal como Davi, tal como cada um de nós aqui que tem perseverado, né, nessa batalha de fé nos tempos difíceis. Um puritano lá do século XVI chamado John Owen. E eu tenho alguns livros, alguns materiais, né, que ele deixou, e é uma obra maravilhosa. Mas eu não sabia desse aspecto aqui da vida dele. Eu queria ler esse trecho aqui, e com isso a gente terminar aqui o nosso tempo de reflexão essa noite. Que o autor desse texto, que é o Michael Reeves, ele fala assim: em meio às nossas vidas agitadas, em meio a todos os desafios e provas, é a renovada contemplação da glória de Deus que trará a correta, a maior e a mais saudável e feliz perspectiva sobre tudo aquilo que estamos passando nos nossos dias maus. E ele fala: John Owen sabia disso muito bem por experiência própria. Era um homem dolorosamente familiarizado com o sofrimento. Na segunda metade de sua vida, ele foi não só prejudicado no seu ministério e incomodado pelo governo, isso é Inglaterra, lá do século XVI, mas também teve de testemunhar o enterro de todos os seus 11 filhos, bem como da sua esposa Mary. Eu acho que a gente pode chamar isso aqui de tempos difíceis, né? Esse homem enterrou seus 11 filhos e a sua esposa. Eu nunca vou saber o tamanho dessa dor, né? E o tamanho desse sofrimento que ele passou na história de vida dele. E aí ele continua aqui falando: no entanto, depois da morte das 10 primeiras crianças, ele escreveu, né, o John Owen escreveu as seguintes palavras: a devida contemplação da glória de Cristo irá restaurar e recompor a mente. Isso elevará as mentes e os corações dos cristãos acima dos problemas dessa vida, ainda que sejam problemas tão terríveis como esses aqui. E é o antídoto, ou seja, a contemplação de Cristo é o antídoto que irá expulsar todo o veneno que neles se encontra, e que de outra forma poderia causar-lhes perplexidade e escravizar suas almas. Não há melhor caminho para a nossa cura e libertação, não há outro caminho senão este somente, a saber, a obtenção de uma nova visão da glória de Cristo pela fé e uma permanência constante
na mesma. A gente está falando de um homem que viveu tamanha dificuldade, né, de ver seus filhos morrerem, né, por vários motivos diferentes, a sua esposa, e diante disso ele fala: sabe o que me mantém são, sabe o que me faz não ser paralisado, devorado pelos tempos difíceis? Eu olhar para Cristo e descobrir em Cristo novas perspectivas de vida. Isso me salva. Isso não me aliena da realidade, isso me faz abraçar o sofrimento, me faz superar os tempos difíceis. A gente tem aqui o exemplo de um homem na história da igreja, como milhares de outros homens e mulheres que souberam redimir o tempo, aproveitar as oportunidades, mesmo oportunidades tão difíceis como essas. Então, eu queria deixar essa breve reflexão aqui, né, e esses pensamentos e esse apelo, né, para que a gente olhe para Cristo, para que a gente renove a nossa fé a cada dia com a palavra de Deus e descubra, né, como esses homens, como Davi, né, que Deus é escudo, ele é refúgio, descobrir essas facetas de Deus pessoalmente no nosso dia a dia. Isso é transformador e isso é por demais enriquecedor para a nossa fé. Então, muito obrigado a todos vocês de novo. Marcão, valeu mesmo. Né, um próximo tempo aí quero estar presente de novo, né, com vocês. E retorno aí a palavra, né, para você, Marcos ou Jefferson, dependendo aí das canções, do andamento aí do tempo. Obrigado, irmãos.